E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, tipos textuais, pessoal. Então, vamos lá, oitavo ano. Tipos textuais, por apresentarem enunciados estáveis, são entendidos como as formas que os textos apresentam. Neles apoiam-se os diversos gêneros textuais. Podemos chamar de tipos textuais o conjunto de enunciados organizados em uma estrutura bem definida, facilmente identificável por suas características predominantes. E o termo tipologia, que vocês já viram na apostila, no livro de vocês, né, designa uma sequência definida da natureza linguística na sua composição, ou seja, está relacionado com questões estruturais da língua, determinado por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas, tempo verbal, objetividade. Objetivamente, dizemos que o tipo textual é a forma com que o texto se apresenta. Então veja, tipos textuais são as definições, são as divisões que nós temos dentro dos textos que nós estudamos em língua portuguesa. Esses textos, eles justamente vêm para que a gente consiga ter uma diferenciação, porque eles são diferentes entre eles e eles são diferentes para outros tipos de textos, como a gente vai ver. Então, uma tese, um artigo de opinião, ela não é a mesma coisa que uma crônica. Uma crônica, por sua vez, não é a mesma coisa que uma piada. E uma piada não é a mesma coisa que uma ladainha. Vocês sabem o que é uma ladainha? Uma ladainha é uma repetição. Então, orações são repetições. Então, o Pai Nosso. O Pai Nosso, nós repetimos o Pai Nosso. Sempre a mesma estrutura. Como nós repetimos essa estrutura? É algo, né, de religiões com fundamento cristão, quando falam, né, vamos rezar, vamos orar um Pai Nosso. Ele fica em uma ladainha. Você sempre repete. Então, quando as pessoas falam, a pessoa fica de ladainha, ela fica repetindo aquilo. Ela não desenvolve esse assunto. Esses são os diferentes tipos de texto e tem diferença no público. Então, a própria ladainha é um texto religioso, diferentemente da piada. Ah, professor, mas pode ter piada com religião? Aí é com você. Se você quer fazer, né, eu aconselho a não. Pelo menos eu, quando fazia, com a minha mãe lá era diferente as coisas. Então, podem variar entre 5 e 9 tipos, contudo os mais estudados e exigidos nas diferentes provas de vestibular e concurso. Então, alguns desses textos, para vocês que vão aí adentrar ao 9º ano, né, já estão aí no 8º ano se preparando, vocês vão se deparar com pelo menos 2 ou 3 provas ainda na vida de vocês. O Enem, o vestibular, indiferente da instituição que você queira fazer parte, e concurso público para aqueles, né, que quiserem fazer. Essas provas, elas vão cobrar dos alunos textos. Então, vocês vão ter lá para resolver, vamos pegar um exemplo, o vestibular da Universidade Federal do Paraná. São 90 questões de conhecimentos gerais e 5 tipos de produção textual. Então, essa produção textual tem um dia para fazer as 90 questões, uma tarde na realidade, e uma outra tarde aonde será realizado os 5 tipos de texto. Então, eles vão pedir resumo. Isso baseado na prova de 2015, né? Foi o ano que eu trabalhei com o 3º ano, então eu lembro certinho. Lá caiu um resumo, caiu análise de charge, caiu dissertação, caiu continuação, né? Você tinha que continuar o parágrafo de um autor e tinha uma análise para fazer de um texto e gráficos, que é o que a gente chama de uma dissertação argumentativa. Então vejam, numa tarde a pessoa tinha que produzir 5 textos. Esses textos eram curtos? Eram relativamente curtos e podiam ter de 10 a 12 linhas, de 12 a 15 linhas. Porém, qual que é o grande problema?
tinha uma carta do Papa Francisco chamada Encíclica Verde. Ela é um texto chicante, enorme o texto. E o texto tinha que ser resumido em 5 linhas. O que eles queriam ver com isso? Se a pessoa tinha um conhecimento da tipologia, né? Se ele tinha entendido a tipologia, resumo. Porque o que ele tinha que pôr nesse resumo de até 5 linhas? Ele tinha que pôr a ideia central. Ele tinha que ler o texto, tirar a ideia central e colocar ela ali dentro. Quando você tem muita coisa em jogo, tipo a sua faculdade, é difícil, a pessoa está nervosa, mas ainda assim você vai ter que administrar o seu tempo e ver se você dominou o conhecimento da tipologia resumo, se o gênero textual resumo vai ser bem aplicado ou não. Com isso a gente tem organização. Belezinha? Só para você. Isso é só um exemplo do que vocês ainda vão se deparar. Fora, no vestibular, no Enem, quem fizer o Enem tem uma dissertação argumentativa obrigatória para fazer. Fora que os próprios textos são gigantes no Enem, até você ler tudo aquilo é uma prova cansativa por causa da quantidade de informação que você tem. Então você tem que ter diversos conhecimentos para você poder entender um enunciado ou um texto, certo? No Brasil, a narração, a dissertação, a descrição, a injunção e a exposição. Veja as principais características de cada um deles. Então, a narração. Sua principal característica é contar uma história real ou não, geralmente situada em um tempo e espaço com personagens. Tem o foco narrativo, o clímax, o desfecho, entre outros elementos. Então, se vocês voltarem na mente de pequetucha de vocês, né, há uns 3 aninhos atrás, quando vocês estavam no 6º ano, vocês estudaram contos de fada e os contos infantis. Isso é assunto de 6º ano. Então, a sua professora deve ter lido para você a Raposa e a Lebre, a Tartaruga e a Lebre, a Raposa e o Coelho. Deve ter lido O Sapo e o Escorpião, todas essas histórias, né? O Pavão e o Corvo, essas histórias infantis eram contos. Elas tinham essa estrutura, um espaço, tempo e espaço, o tempo da história, o espaço é onde a história acontecia, personagens, né? No caso lá, vamos pegar a Tartaruga e a Lebre, são os nossos personagens. O foco narrativo, pois você está narrando o que está acontecendo, a corrida entre as duas. O clímax, né? Qual que é o clímax? O momento em que a tartaruga ganha da lebre. E o desfecho que, no caso do conto, era uma lição de moral presente lá. O foco narrativo vai trazer tudo isso. Ah, professor, é só o conto? Não, qualquer coisa que tenha um foco narrativo, você vai ter que ter essa movimentação de personagens. As histórias em quadrinhos que vocês leem tem tudo isso daqui. Elas são uma narração. Só que vocês vão ter o apoio da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Os gêneros que se apropriam da estrutura narrativa são os contos, crônicas, fábulas, romances, biografias e assim vai. Lembrando, perdão, o que o professor estava falando era um conto, era uma fábula. Perdão, tá, pessoal? Fábula porque uma característica da fábula é onde os animais ficam antropomorfizados, ou seja, ficam com características de seres humanos. Então os animais falavam, atribuíam uma característica humana a um animal. Então é uma fábula. A dissertação. Tipo de texto opinativo em que ideias são desenvolvidas por meio de estratégias argumentativas. Sua maior finalidade é conquistar a adesão do leitor aos argumentos apresentados. Os gêneros que apropriam a estrutura dissertativa são o ensaio, a carta argumentativa, a dissertação e o editorial. Então veja, pessoal, a argumentação está baseada justamente no que você consegue conquistar. Então, se você, sei lá, você quer dormir na casa do seu amigo, né? Aí você fala lá, né? Ah, vou falar com a minha mãe porque eu quero dormir na casa do meu amigo. Sua mãe fala não. Aí você tem que argumentar. Você vai argumentar, ela vai contra-argumentar até que você ou ganhe essa discussão ou perca essa discussão. Se você ganhou, os seus argumentos foram bons. Se você perdeu, os argumentos da sua mãe foram melhores que os seus.
ou simplesmente ela disse que não e, né, não tem o que fazer. O ensaio, gente, é quando nós falamos sobre um determinado assunto, né? A carta, né, que ela é uma dissertação, geralmente nós estamos dissertando sobre acontecimentos, só traz a carta para o e-mail, porque a carta ela já é bem antiga, hoje em dia ela é eletrônica, tranquilão? A carta argumentativa, onde a gente vai sim colocar argumentos nela. A dissertação, qual que é o problema? Tem um texto chamado dissertação que ele vai entrar junto com a argumentação, que a gente chama de dissertação argumentativa, quando você tenta sim convencer um leitor a acreditar no seu ponto de vista. Ah, professor, isso é um texto opinativo. Texto opinativo contém a sua opinião. A dissertação argumentativa, eu vou dar um tema para você trabalhar. Belezinha? E o editorial, que é quando a gente tem a fala de uma determinada empresa sobre o que está acontecendo. Beleza? A descrição tem como objetivo descrever objetiva ou subjetivamente coisas, pessoas ou situações. Os gêneros que se apropriam da estrutura descritiva são o laudo. O que é um laudo? Laudo médico, né? Um laudo de uma construtora. Ah, esse prédio pode ficar em pé? Eles vão fazer um laudo que isso vai funcionar. Um relatório, que é onde a gente vai contar, relatar sobre alguma coisa. Uma ata muito utilizada em conselhos de classe e reunião de empresas, que é a mesma coisa que o relatório, só que mais detalhada. A guia de viagem, ela tem uma descrição, porque você tem que ir nesse lugar, senão você vai ficar perdido. E podem ser encontrados em texto literário por meio da descrição subjetiva. O que é a descrição subjetiva? Descrever o ambiente, os personagens, esse tipo de coisa. Belezinha? A injunção são textos que apresentam a finalidade de instruir e orientar o leitor, utilizando verbos no imperativo, no infinitivo ou presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Os gêneros que se apropriam da estrutura injuntiva são o manual de instruções, receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais, códigos, leis e etc. Olha lá, lembra dos modos verbais que a gente estava estudando? O imperativo, ele entra aqui. O que o imperativo ele diz, gente? O imperativo ele traz uma ordem. Lembra disso? A sua mãe fala com você no imperativo ou no subjuntivo? Ela pede para você ou ela manda você fazer as coisas? Ela manda. E a bula, né, o manual de instruções, ele fala como funciona. Pegue o cabo, ligue na tomada, ligue no computador, pegue o celular, aperte o botão. Então são todas ordens, receitas, esse tipo de coisa são ordens também. Bula de remédio, regulamento, são coisas que são ordens que nós não podemos modificar. Tranquilão? A exposição. O texto expositivo tem por finalidade apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características por meio da linguagem clara e precisa. O gênero que se apropriam das estruturas expositivas, a reportagem, onde você está expondo a opinião de alguém ou um acontecimento. O resumo, você está pegando algo que aconteceu e trazendo essa ideia numa forma muito mais concisa. O fichamento é o que vocês fazem na escola. Ah, primeiro isso, primeiro aquilo, né? Você faz o fichamento de um determinado assunto, o artigo científico e os seminários. Todos eles textos acadêmicos, onde a gente precisa pesquisar para conseguir fazer uma construção perfeita. Texto para que você conhece com detalhes cada um dos tipos textuais citados. Temos aqui a tipologia textual. Então, a gente tem aqui os gêneros textuais que a gente precisa. Então, vamos lá, gente. Universidade Estácio de Sá. Preencha os parênteses com os números correspondentes. Em seguida, assinale a alternativa que indica a correspondência correta. Então, narrar, argumentar, expor, descrever e prescrever. Aonde eles encaixam nesses três? Pausa aí, tenta fazer. Fechou? Então, temos outros dois, pausa aí, tenta fazer, e as alternativas aqui embaixo. Então, a alternativa certa, pessoal, fica 3, 5, 1 e 2, pessoal. Então, a terceira, né, que a gente vai colocar,
lá na primeira, né, o ato próprio do texto, que é a presença, o ato próprio do texto que conta um fato. Então a gente vai fazer, ele vai ser o expor, belezinha? Então a gente faz aqui essa parte, vocês já têm aqui com vocês a marcação e não esqueçam de estudar e fazer os exercícios da apostila. Tranquilão? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.